Olá, bom dia. Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo muito bem com você. Tua família vai bem? Tua saúde vai bem? Suas finanças vão bem? Espero que vá tudo bem. Espero que vá tudo bem com a tua empresa, com o teu projeto. Sonhe, sonhe alto. Faça projetos longo prazo, vivendo como se Jesus voltasse hoje. Jesus pode voltar para buscar o seu povo a qualquer momento. Basta nós olharmos para tudo quanto está à nossa volta. A nossa volta dá claras informações de que Cristo em breve vem buscar os seus escolhidos. E bem-aventurado aquele que, quando Jesus vier, o achará servindo. Nós precisamos servir ao Senhor com muito esmero, com muita dedicação. Nunca perder a esperança e saber que Deus é Senhor das nossas vidas. Passando para desejar um ótimo dia na presença do Senhor, agradecido a Ele por tudo quanto Ele tem sido e por tudo quanto Ele tem feito. Passando também para deixar o nosso devocional, e o nosso devocional diário hoje, a vida é um constante embate. 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, diz assim: Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, primeira carta. A igreja de Corinto deu muito trabalho para Paulo e ele teve que escrever não só uma carta, 2 cartas. E há até quem diga uma terceira carta, porque na própria exposição da primeira carta dá essa demonstração de que Paulo escreveu uma outra carta. Mas fiquemos com o que está na Bíblia Sagrada. Nós temos, canonicamente, 2 cartas aos Coríntios. E Paulo, ele trata de um combate que ele fazia diariamente. E lá na igreja, eu digo, para o jovem Timóteo, ele escreve dizendo, capítulo 4, verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A vida é de constantes embates, mas nós precisamos entender que precisamos combater o bom combate. Aqui Paulo, apesar de tudo, instruir, plantar igreja, evangelizar, fazer uma grande obra para o Senhor, ele reduzia o seu corpo a nada, com a grande preocupação de que fazer tudo ainda chegar diante de Deus ser encontrado reprovado. Há muitas pessoas que não fazem nada para Deus e se acham aprovados, ou querem ser aprovados. Paulo, apesar de tudo, ainda tinha esse temor. Apesar de todo o trabalho que fez, e eu sempre digo que, em se tratando de trabalho missionário, Paulo é o maior missionário da história. Da história da igreja primitiva, ou da igreja primitiva até os nossos dias. Paulo, o maior missionário da história. Ele teve um tempo maior do que o próprio Senhor Jesus para desenvolver o seu trabalho. Jesus fez um trabalho em 3 anos e meio. Paulo estendeu, a partir do momento em que aceitou Jesus, a partir do momento que teve encontro com Jesus, ele fez um trabalho em larga escala. Deus o recompensou e aí ele fecha a sua vida. Combati o bom combate, acabei a carreira. Mesmo sabendo que a vida era feita de grandes embates, grandes desafios. Aliás, nós, quando olhamos ou quando olharmos para a história de Paulo, devemos perceber que Paulo, sim, sofreu por amor ao Evangelho. Mas nós, qual o sofrimento que nós temos por amor ao Evangelho? Qual a dedicação que nós temos por amor ao Evangelho? Em uma época que as pessoas nem congregar mais querem. E as que congregam, às vezes chegam na igreja por mera obrigação. Participam dos cultos por mera obrigação. Não há devoção. Não há reverência. Chega na igreja apenas para dizer, cheguei, pastor, estou aqui. Mas o que nós precisamos fazer é entregar a nossa vida com toda a dedicação.
dar o nosso melhor a Deus. A convicção da experiência da conversão, a firmeza nas verdades bíblicas e a fidelidade ao Senhor são indispensáveis para desempenharmos com excelência o ministério cristão. Convicção, experiência, conversão. Por quê? Porque há muitas pessoas fazendo a obra de Deus sem ser convertidos. Pode, pastor? Pode, porque a obra de Deus, Deus tem compromisso com a sua palavra, com a sua verdade. O grande problema da maioria das pessoas, ou de algumas dessas pessoas, é chegar diante de Deus e Deus falar, não te conheço. Como disse Jesus. Alguns disseram, profetizei, curei, fiz sinais e maravilhas, e Jesus diz, não te conheço, apartai-vos de mim. Nós precisamos, antes de tudo, sermos conhecidos pelo Senhor. Antes de tudo, nós precisamos ter a obra da conversão, a experiência da conversão e a firmeza nas verdades bíblicas, a fidelidade ao Senhor. Ela é de extrema importância para que nós conquistemos o ponto alto da nossa vida. O respeito do Senhor, o testemunho do Senhor e principalmente a salvação de nossas almas. Não somos e não seremos ninguém sem o Senhor. Combatamos o bom combate, guardemos a fé, porque nós vamos receber a coroa que a nós está preparada. Deus nos abençoe. Deus te abençoe em Cristo Jesus. E nunca se esqueça, a vida será sempre feita de grandes embates. E vencerão os embates aqueles que trazem Jesus para perto de si e não dão um passo sem a vontade de Deus. Deus abençoe.